Pesquisa do WSJ. Harris assume liderança estreita contra Donald Trump. A vice-presidente Harris tem 48% de apoio contra 47% do ex-presidente Donald Trump, em um teste direto entre os dois candidatos. A candidata presidencial democrata Kamala Harris assumiu uma pequena liderança sobre o candidato republicano Donald Trump, segundo uma nova pesquisa do Wall Street Journal, divulgada nesta quinta-feira. Harris teve 48% de apoio contra 47% de Donald Trump em um teste direto de dois candidatos, e ela liderou por 2 pontos, 47% a 45%. A pesquisa marcou a primeira vez que um candidato democrata lidera Donald Trump frente a frente em qualquer pesquisa do Wall Street Journal, data de abril do ano passado. Trump tinha uma vantagem de 2 pontos percentuais sobre Harris no teste frente a frente do jornal no final de julho. Cerca de 84% das pessoas na pesquisa disseram que sabem o suficiente sobre a carreira e as posições políticas de Harris para ter uma opinião firme sobre ela, e 49% têm uma visão favorável dela, igual à parcela com uma visão desfavorável. Isso marca uma melhora em relação ao final de julho, quando as visões desfavoráveis superavam as visões positivas de Harris em 6 pontos percentuais. Cerca de 45% veem Donald Trump de forma favorável e 53% desfavorável, o que ainda é melhor do que as avaliações de Trump antes da tentativa de assassinato contra ele em meados de julho, revela a pesquisa. Os eleitores ainda dão notas baixas para Harris por seu desempenho como vice-presidente. Cerca de 42% aprovam e 51% desaprovam. Os eleitores também veem o companheiro de chapa de Harris, o governador Tim Walz, de Minnesota, mais favorável do que desfavorável, 46% a 40%, enquanto as opiniões desfavoráveis sobre o companheiro de chapa de Donald Trump, o senador J.D. Vance, de Ohio, superam as opiniões positivas em 10 pontos, 50% a 40%. Bom, é importante que essas pesquisas sejam feitas da maneira como foram, mas também é importante que todos avaliem outras pesquisas que estão sendo feitas para que tenham uma noção maior sobre essa questão. Mas o assunto, a conversa sobre a possibilidade a possibilidade real de Kamala Harris ganhar as eleições como presidente da República dos Estados Unidos, esse assunto tem girado e tem preocupado os republicanos aqui no país. Muitos artistas, muitas pessoas estão aderindo à campanha e está fazendo com que essa paixão, o que se chama aqui de uma paixão meio doida por Kamala Harris e fazendo com que ela esteja crescendo. Ela tem bastante apoios importantes, como do ex-presidente Barack Obama e a sua esposa, que tem uma popularidade muito grande aqui no país, um respeito muito grande da comunidade, não só da comunidade de imigrantes, mas também da comunidade negra dentro do país. E isso traz uma força muito grande para Kamala Harris nesse exato momento. Para os ativistas, veem ela como uma mulher, a primeira mulher negra a ser presidente dos Estados Unidos. Não somente os negros ativistas, mas também os brancos ativistas dos partidos democratas estão avaliando isso de uma forma muito positiva, mesmo que não estejam avaliando ela no sentido econômico, no sentido administrativo. Eu não acho que um voto teria que ser de forma representativa. Teria que ser de uma forma consciente, para que todos os americanos que vivem, e americanos e imigrantes, vivam aqui com uma melhor economia, com menor risco de guerras, com menor risco de ataques, com menor risco de ataques também às nossas crianças com todas essas filosofias e trabalhos que a esquerda costuma fazer dentro do país, está tentando implementar em muitos estados aqui, também nos Estados Unidos. Eu acho que é importante haver uma mudança depois de 4 anos passando na mão dos democratas, vivendo sob um governo democrata. Eu acho que seria um momento de fazer essa mudança para que outra mudança aconteça para daqui 4 anos. Esta é uma das principais coisas boas que se tem nos Estados Unidos, que é essa mudança, a mudança do poder. O poder sempre muda de mãos, sempre tem oportunidades de direita, oportunidades de esquerda.
O povo americano avalia as eleições de uma forma diferente do povo brasileiro. Não existe uma certa paixão pelos próprios candidatos especificamente. O pessoal, as pessoas aqui que votam, que são neutras, que não são nem democratas e nem republicanas, que esperam até o último momento para tomar as suas decisões, são uma quantidade bem considerável que deve ser respeitada. E essas pessoas não decidem por filosofia partidária e não decidem também por nenhum tipo de paixão política. Eles decidem pelo que eles avaliam que vai ser melhor para suas famílias, para as famílias que estão ao redor. A visão americana sobre as eleições é um pouco diferente da visão que nós temos no Brasil sobre as nossas eleições. Então, por isso que eu acho que não tem como dizer precisamente ou garantir que o ex-presidente Donald Trump vai vencer as eleições, assim como também não tem como garantir que Kamala Harris vencerá as eleições. Mas uma coisa a gente pode garantir, vai ser muito acirrada essas eleições nesse ano. E há que se ter calma nessa hora para poder fazer as avaliações. A questão, uma das questões que mais pesa nos Estados Unidos é a questão imigratória, o que muitas pessoas causam muitos dissabores, causam muito alvoroço quando esse assunto é trazido à tona, porque a maior parte dos imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos votaria no partido de esquerda, até mesmo para defender os próprios direitos imigratórios. Mas há que se entender que nem todas as pessoas que cruzam a fronteira aqui dos Estados Unidos são pessoas boas. Nós temos aqui a maioria, esmagadora maioria de pessoas, como eu, que sou um imigrante, que veio para os Estados Unidos para poder tentar uma vida melhor. A maioria são pessoas maravilhosas, mas no meio daquelas tem um terrorista, tem um assassino, tem um traficante, e é impossível destacar um dos outros. O controle migratório serve para que se controle isso. Nunca vai deixar de entrar pessoas nos Estados Unidos. Sempre vai ter imigrantes nos Estados Unidos, sempre vai precisar de novos imigrantes nos Estados Unidos. Mas há que se ter um controle para que você, que decidiu sair do seu país e vir para cá, encontre aqui a paz que você estava procurando. Encontre aqui a condição econômica que você estava procurando. Sem nenhum incentivo a vocês virem para cá ilegalmente. Não é isso, eu jamais faria isso. Mas se essa for uma decisão e você tomou essa decisão de vir, você tem que entender que quando se há um controle imigratório, ele serve para que, se você conseguiu entrar no país, você está no país, você entre e viva uma vida de paz aqui. Porque se entra você, sua família, que venderam tudo que tinham no seu país para poder vir para cá, mas do seu lado entrou mais 2 traficantes ou 2 assassinos de outros países que não fazem parte da sua moral, da sua vida e não têm nenhum tipo de relação com você, quando chega na fronteira e pede o asilo, o policial vai ter que dar o mesmo asilo que deu para aquele assassino, para aquele contraventor, que deu para você. Então, o controle imigratório serve para poder selecionar melhor essas pessoas e não aceitar tudo que se vem dentro do país. Porque a partir do momento que a gente decidiu sair do nosso país e viver uma vida melhor nos Estados Unidos, é para a gente vir para cá viver uma vida melhor. E se todo tipo de pessoa entrar, daqui a pouco nós não teremos mais o sonho americano que viemos buscar nesse país. O controle migratório não serve para poder eliminar todos os imigrantes do país ou não fazer com que os imigrantes entrem no país. Ninguém luta para que isso não aconteça, porque todos nós que somos imigrantes tivemos a nossa oportunidade de viver no país e todos que decidirem fazer isso da sua forma merecem ter uma vida melhor. Mas há que se ter controle migratório para que não aconteça de entrar junto com as pessoas boas todas essas pessoas ruins. Nós estamos vendo isso, principalmente morando na Califórnia, o que está acontecendo com os roubos, com os assaltos, com a miséria, com o aumento de homeless aqui, de mendigos nas ruas, porque as pessoas vêm procurando um sonho, mas nem todo mundo consegue encontrá-los. E principalmente com essa guerra financeira que está tendo aqui no país também, isso está causando uma situação financeira muito grande, fora a má administração do governo Biden nesses últimos 4 anos, que tornou a vida um pouco mais cara, principalmente para o povo americano e para nós, imigrantes, que viemos procurar uma melhor vida aqui nos Estados Unidos. Relatório: Estados Unidos apresentarão proposta de cessar fogo tipo
Pegue ou deixe. O Washington Post relata que os esforços de Biden para intermediar o cessar-fogo de acordo com a libertação e um acordo com a libertação dos reféns ganham uma urgência renovada. As autoridades dos Estados Unidos indicam que os esforços contínuos do presidente Joe Biden para intermediar o cessar-fogo e um acordo de libertação dos reféns ganham uma urgência renovada depois que as forças israelenses descobriram os corpos de 6 reféns, incluindo o do israelense americano Hersh Goldberg Polin, informou o The Washington Post no domingo. De acordo com um alto funcionário do governo citado no relatório, os Estados Unidos estão se envolvendo com o Egito e o Catar para delinear um acordo final do tipo pegar ou largar. Espera-se que essa proposta seja apresentada às partes envolvidas nas próximas semanas, com o entendimento de que, se não aceitarem, as negociações liberadas pelos americanos podem chegar ao fim. Permanece incerto se a descoberta dos 6 reféns tornará mais ou menos provável que Israel e Hamas cheguem a um acordo nas próximas semanas. O alto funcionário da administração expressou preocupação de que a decisão do Hamas em executar os reféns durante as negociações pode causar atrasos ou desistências. O Hamas tem sido obstinado em vários pontos, mesmo quando as autoridades israelenses fizeram concessões, disse o funcionário. Autoridades dos Estados Unidos vão queimar os telefones nas próximas 48 horas para ver se o acordo ainda pode ser alcançado, disse uma segunda autoridade sênior dos Estados Unidos ao The Washington Post. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos ainda estão trabalhando fervorosamente no Cairo para achar um acordo para cessar fogo em Gaza e um acordo para a libertação de reféns. Esses comentários foram feitos depois que o Hamas rejeitou novamente uma proposta de acordo de reféns que lhe foi apresentada. Bom, o Hamas a gente precisa se ter chegar a um acordo porque está morrendo muita gente. Muita gente está sendo sacrificada nessa guerra, não somente espiritual, nessa guerra econômica, nessa guerra política, né? Então, espero que se encontre um meio termo para que resolva esses problemas. Nós sabemos muito bem que Israel está lutando. As pessoas precisam entender o seguinte: o poder bélico de Israel é tão poderoso, tão forte e tão contundente que seria impossível do Hamas conseguir atacar de forma grande o Israel. Se Israel tivesse mesmo decidido a eliminar qualquer coisa dentro da Palestina, ele já o teria feito, porque o poder bélico de Israel é fenomenal. Vocês não têm ideia da capacidade que Israel tem de poder fazer os ataques que fariam. Só que eles usam suas armas para proteger dos ataques e tentar salvar o máximo de vidas possíveis. Claro que no meio de uma guerra, como a gente estava falando sobre imigração agora há pouco, no meio de uma guerra, um míssil não escolhe os seus alvos. A partir do momento que escolhe outras pessoas ao redor também acabam sendo atingidas. Por isso que é importante evitar ao máximo esses ataques e chegar a um acordo de paz que possa trazer paz de verdade para os dois povos, porque a população de Israel e a população da Palestina não merece o que está acontecendo. E eu espero realmente que essa guerra termine o mais rápido possível para que essas pessoas vivam pelo menos mais uns 20 anos, uns 30 anos de paz novamente. Porque a guerra nunca vai parar. Ela vai dar um tempo, né? Mas ela nunca vai acabar. Ela pode parar por um tempo, na verdade, mas nunca vai acabar porque o extremismo jamais acaba. Para comentar sobre o assunto, sobre economia, nós vamos chamar com vocês o nosso amigo Charles Verdun. O Banco Central deve subir juros no Brasil, mas por pouco tempo. Como a atuação deve afetar a Bolsa? Analista vê efeitos diversos. Renda fixa vai seguir mais atrativa, mas ao mesmo tempo gera efeitos positivos. O JP Morgan passou a apostar que o Brasil começará a aumentar os juros em setembro
e diz ver a Selic em 11,5% no início do ano que vem. O banco agora precifica um aumento de 0,25 ponto percentual na reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, desse mês e 3 aumentos adicionais de mesma magnitude nos próximos meses. A Selic atualmente está em 10,5%. Outros bancos, incluindo o Wells Fargo e grandes gestores de ativo como a XP Investimento e Legacy, também prevêem um ciclo de aperto monetário começando em setembro. Olhando do ponto de vista macro, analistas avaliam que a elevação de juros pode ser vista como positiva, pois é um bom presságio para a credibilidade do Banco Central, reancorando as expectativas de inflação e reduzindo a depreciação do real. Também reforça a independência do Banco Central, especialmente agora durante a transição da presidência de Roberto Campos Neto para Gabriel Galípolo a partir do ano que vem. Bom, e como que a elevação de taxas de juros deixa a renda fixa mais atraente? Vamos lá, vou te dar 2 exemplos, tá bom? Pega um pequeno investidor que ele tem R$1.000, ele tem R$10.000 para poder investir. Se ele colocar na renda variável, ele pode ganhar dinheiro, ele pode ficar no 0 a 0 ou ele pode perder dinheiro, porque é renda variável. Então, ações e fundos imobiliários são renda variáveis. Não tem garantia que você vai ganhar dinheiro. Você pode ganhar sim, você pode ficar no 0 a 0, você pode perder também. Ou ele vai colocar na renda fixa que vai pagar ele 11%, 11,5% ao ano sem ele fazer nada. Então o investidor conservador, ele fica meio balanceado. Ele acha muito mais atraente deixar o dinheiro na renda fixa, que ele tem certeza que ele vai ganhar ali 11%, 11,5% ao ano sem ter que fazer nada. Então ele muitas vezes acaba tirando o dinheiro das ações, tirando o dinheiro de fundos imobiliários e colocando esse dinheiro na renda fixa, emprestando para o governo, emprestando para bancos ali que vão pagar ali 100% da taxa Selic. Então com isso as ações tendem a desvalorizar, por isso que isso afeta a bolsa. Agora, vamos olhar para o ponto de vista do empresário. O empresário, ele quer abrir uma padaria. O empresário, ele quer abrir, talvez ele já tenha uma padaria, ele quer abrir uma segunda, uma terceira padaria. Então, o empresário sabe que em 5 anos, 80% das empresas fecham as portas. Então, ele fala, caramba, será que eu vou colocar 500 mil, R$1 milhão para abrir uma nova padaria? Ou eu pego essa mesma grana e coloco na renda fixa que vai me pagar ali 11%, 11,5% ao ano sem não ter que fazer nada. Então, o empresário fica balanceado. Então, cada vez que o Copom eleva a taxa de juros, ele desincentiva o investidor a expandir os seus negócios. Se o investidor ele não abre uma segunda, uma terceira padaria, não se gera emprego para o país. Então, agora vamos olhar agora pelo ponto de vista macro, tá ok? Olhando pelo ponto de vista macro, o que o investidor estrangeiro acaba fazendo? O investidor estrangeiro, Estados Unidos, me empresta $1 milhão. Os Estados Unidos vai e empresta $1 milhão. Vai pagar ali, a taxa de juros nos Estados Unidos está 5,25% ao ano ou 5,5% ao ano, hoje, tá ok? Então, ele pega esse $1 milhão e empresta para o Brasil vai pagar ali 11% ao ano. Ele vai pegar aqueles 11%, vai pagar os Estados Unidos e ainda vai lucrar com isso 5% sem ter que fazer nada, sem usar o próprio dinheiro dele. Então, o nome dessa modalidade de investimento é carry trade. Você pega dinheiro emprestado num país que tem uma taxa de juros mais baixa e empresta essa mesma grana para um país que tem uma taxa de juros mais atraente, como o Brasil. Então, mais dólares entrando no Brasil, mais o real tende a se valorizar e mais o dólar tende a baixar. O nome dessa modalidade é carry trade. Bom, estas foram as principais notícias de hoje. Obrigado a você por nos acompanhar aqui no Jornal QCE News. Para ficar por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo, acesse nosso site www.qcenews.com e todas as nossas redes sociais, QCE News. Até a próxima quarta-feira ou a qualquer momento no nosso Instagram e para você que está nos Estados Unidos, na nossa plataforma X, o antigo Twitter. Até lá. Muito obrigado.